Bem-vindos! Hoje é sexta-feira, dia 16 de novembro, e esse é o episódio 79 do podcast Procurando Oz. Hoje a gente vai falar de distúrbios cerebrais que vão derreter a sua cara. Tudo isso e muito mais no episódio de hoje do podcast Procurando Oz. Boa noite, meus queridos. Eu estou aqui com o Bunda. Ô, belezura. E com o Bruno. Fala, galera. E se parece que estamos com cara de merda, não só parece, nós estamos com cara de merda, porque todos nós tivemos e estamos tendo uma semana do cão, bons mais trabalhadores, bons estudantes e bons pesquisadores que somos, a gente se fode pra caralho. Então essa semana não está sendo muito boa. Tentaremos manter... Olha, pode crer, agora que eu vi no reflexo. Olha o naipe que tá a lousa. Tipo... Daqui a pouco vai ter uma forca Isso é desenhada ali na lousa. Na hora de discutir, ficar fazendo... É isso. O X, Isso é vida de prazer. Isso é gostar do que faz. Isso me parece muito prazeroso mesmo. Olha, eu não tô com a menor criatividade essa semana, então eu não vou conseguir emendar essa conversa de forma inteligente no assunto. Então eu vou tentar fazer isso de forma bem patética. Então, por favor. Eu quero ver os dois tentarem, então, agora. Quer que eu tente primeiro? Porque eu vou falhar. Você falha, não vai falhar. Apaga a luz se falhar, e aí o Bunda tenta. Estamos com cara de merda, mas a gente não precisa sempre ficar com cara de merda, porque o Bunda vai nos falar uma forma pra gente ver o rosto dos outros de uma forma diferente. Aí, ó, tá vendo? Nossa, emendou direito. Ligou o rosto com a cara de merda e ligou a merda com a bunda. Isso. Olha isso. Não necessariamente nessa mesma ordem. Mas, Bunda, não precisa apagar, você fica aceso. Bunda, tenta a sua. Não, é exatamente isso que eu ia falar. Que existem maneiras e maneiras de se ver o rosto de merda das galera. Ou o rosto bom transformado num rosto de merda. Da onde que acontece? Por que isso? Como assim? Isso depende de quem? Por que, papai? Depende de quem vê ou depende da pessoa dona do rosto que está sendo visto? Depende da mágica, da feitiçaria, da bruxaria utilizada pelos demônios em questão. Exatamente. Iboriano. E esses demônios, essas magias podem ser substituídas por eletrodos devidamente aplicados no seu cérebro. Toda tecnologia suficientemente avançada pode ser confundida com mágica. A citação antes da hora. Não. Essa foi uma citação natural. E do escritor de ficção científica errado. Isso me vem na cabeça. O que você ia falar do outro? Bom, o negócio é o seguinte, pro Brunão ainda que curte essa área, seguinte, Brunão, estavam analisando um paciente vítima de epilepsia, cara de 45 anos, chamado Ron Blackwell, e eles descobriram que as fontes de epilepsia dele, a fonte, né, no cérebro, era uma região chamada giro fusiforme. Fica no lobo temporal e ele é como se fosse um halo, assim, né? E o interessante é que já existiam estudos antes do tratamento do cara dizendo que essa área estava relacionada com o reconhecimento de faces, de rosto. Então eles estimularam, eles estavam mapeando a área certinha da origem, né, da parte epilética do cara, onde estava dando pau no cérebro dele. Depois de mapeado, os neurologistas conseguiram colocar eletrodos lá e estimular essa área. E nisso, o paciente, o Ron Blackwell, falou que foi uma viagem que aconteceu na cabeça dele, assim, porque o rosto dos caras, de quem ele estava vendo, começou a deformar. Eu nunca sairia ação desse procedimento. Nunca. E o pior de tudo é que ele falou que todo o resto continuou normal. Só a face dos caras que zoou. Uhum. E isso foi publicado no Journal of Neuroscience. E foi o primeiro trabalho publicado de relação causal
entre o giro fusiforme e o reconhecimento de faces. A galera, né, que é um negócio assim, tipo, você mexeu ali, vai. Uhum. Não que funcione de maneira completa, porque o nosso cérebro, ele é, né, ele não é dividido certinho, tipo, esse pedacinho faz isso, esse aquilo. Mas é um negócio que é muito louco, eu falei. Jamais. Eu não sobreviveria a isso aí, velho. O meu ceticismo inteiro cairia por terra, na hora. Não, eu aceitava a primeira entidade, a mais forte que se apresentasse, eu virava escravo dela, velho, na hora. E então, isso daí tem uma doença que eles pretendem tratar, né, com esses dados, que é, ou pelo menos procurar um tratamento mais adequado, que a galera não consegue definir direito o rosto das pessoas. E também pode ser ajudar a gente a entender por que tem pessoas que são mó boas fisionomistas, né? Tipo, nossa, velho, eu lembro de você e tal. E tem outras que eu fico olhando assim, fala, quem que tipo, não reconhece, né? Não define. Aquela história também de, nossa, você é parecido com não sei quem. E pra outra pessoa não tem nada a ver. E é uma capacidade cognitiva quase que totalmente isolada de inteligência, sabia? Assim como memória de longo prazo, elas não. Pessoas inteligentes ou burras podem ser tão boas ou tão ruins em fisionomia. Não tem correlação. Assim como em memória de longo prazo também, né? Pessoas inteligentes podem ter mó porca memória ou mó boa memória, né? Não tá correlacionado com inteligência. Que politicamente incorreto você se referir às pessoas como burras, né? Que o Bruno de novo. Parte, velho. Olha, gente, a gente vai fazer o Bruno assinar um termo de responsabilidade aqui. Que as ideias dele não correspondem com as ideias. Mas é verdade, cara. Eu acho que como na Torre de Marfim, a gente sempre usa esses termos porque a gente se entende, e é uma forma fácil da gente falar, né, as pessoas com o QI baixo, ou então os camundongos nossos, quando os tipos que vão mal nos testes, a gente fala burro porque é uma forma fácil e clara, mas às vezes eu esqueço que, isso é muito chocante fora, né? A ética fica lá na porta. A ética fica na porta do laboratório não é nem a parte ética, é a parte chocante, porque as outras pessoas não vão entender da mesma forma que a gente entende. Quando a gente fala burro, a gente entende como um QI baixo. Você está se referindo a um dos lados da curva normal. Você está se referindo a uma parcela da população. Não, eu sei, eu tô só falando porque foi muito feio da sua parte. Tipo, não, mas é feio. Não, eu concordo. É uma mania que a gente desenvolve aqui, mas fica totalmente... Mas Não, eu choquei, então... eu choquei até... quando veio o cara um jornalista do New York Times aqui, eu tava explicando pra ele, aí eu usei esse termo. Ele ficou chocado. Eu sei bom, você chama os nossos avós de burros, então, né? O que é chamar um camundongo de burro? Ficou chocado, aí eu precisei explicar pra ele, sabe? Porque aí eu percebi o quanto que é chocante. Porque eu falei, como assim você acha chocante? É claro que é. Aí o cara perde o funding, perde, né, o financiamento da pesquisa, porque sai na porra do New York Times que o cara tá chamando a galera de burra e não entende, porque aí fica essa lousa aí. Pesquisador brasileiro insulta... Pesquisador brasileiro, macaco, insulta. Não, mas voltando ao giro fusiforme, do reconhecimento facial. Acho legal, o Fausto falou de ceticismo brincando, mas acho legal essa questão de ceticismo, que é o quanto a neurociência mostra pra gente que essas alucinações e ver fantasma, ver ET, ver essas coisas que a galera viaja, assim, acha que, ou ver Jesus, ou ver a moita pegando fogo e falando com você, que nem eu, que nem na Bíblia. Isso aconteceu, cara. É perfeitamente plausível acontecer simplesmente pela forma que o nosso cérebro funciona. Ou, em outras palavras, pela forma que o nosso cérebro às vezes para de funcionar direito. Um efeito, esse, por exemplo, é um efeito, nesse caso é bem artificial porque está sendo estimulado eletricamente, mas uma droga pode fazer o mesmo efeito, né? O efeito de várias drogas alucinogênicas
alucinogênicas, elas atuam nessas áreas. Por exemplo, no giro fusiforme. E distorcem sua percepção de realidade mesmo. Percepção de volume, percepção de face, percepção de... Fora a própria esquizofrenia a esquizofrenia não, a própria epilepsia do cara, às vezes pode dar um reflexo, né, de que ele... Mas eu sou da opinião do Fozzy. Né? Eu sou da opinião do Fozzy que se o cara bota um negócio na minha cabeça, começa a derreter o rosto dos outros, só o rosto, não é na hora. Então, o que mostra que como é chocante isso pra gente, porque mesmo pra gente pra nós que sabemos a ciência por trás, né, a realidade por trás, a explicação por trás, é chocante porque a gente não tá acostumado a ter isso na nossa percepção do mundo. A experiência pessoal é muito pesada. Não, né? E a gente... Toda hora que a gente olha pra uma face, ela não tá distorcida. A gente passou 25, 7, 30 anos já vendo faces não derreterem. Então a gente está acostumado com... É uma coisa muito constante na nossa vida. A percepção é uma coisa muito constante. É por isso que, por exemplo, a gente se choca com esse tipo de coisa. É por isso que a gente se choca com truques de mágica, com ilusionismos. Porque não está acontecendo nada mágico ali. É só uma diferença da nossa percepção, mas a gente fica chocado, porque a gente não está acostumado. A gente passou anos e anos com a percepção certa, acostumando com aquele percepção X da coisa. Quando a gente recebe a percepção Y, a gente fica pira, né? A gente fala, que é isso? Não é possível. A gente... E experimentação pessoal, a experiência pessoal tem um peso muito forte. Informação de opinião, informação de, né? A anedota é foda. Eu falei brincando, mas, cara, eu ia surtar demais se do nada eu desenvolvesse uma doença que me causasse um negócio desse, por exemplo. E se a gente está falando assim de nós, que somos pessoas que já temos uma opinião bem formada sobre como o universo funciona, imagina quem não tem, ou quem tem uma opinião que já pende para um lado mais mágico. Né? Já tento explicar dessa forma, né? Que é a forma que faz sentido para as pessoas. Porque é a forma mais comum para elas, para explicar coisas. Se ela está acostumada a pensar em espírito sempre, há 20 anos, quando ela tem uma percepção diferente das coisas, ela vai tentar explicar. Uma coisa corrobora a outra, né? É muito, muito difícil, né? Muito, muito complicado, cara, isolar. Assim, nesse caso aí que o Bunda falou, foi muito claro, porque foi que nem você disse, você estava num ambiente controlado, sabendo o que estava acontecendo. Mas imagina, cara, do nada, né? Aí você consegue imaginar líderes de grupos ou líderes de tribos tendo experiências assim, pessoas com influência, né? E eles acreditam. E assim, a pessoa não tá mentindo, né? A pessoa tá sentindo aquilo, a pessoa tá experimentando aquele negócio, né? E socialmente faz sentido também. Quase todas as religiões, ou muitas religiões, usam alguma forma de alteração do funcionamento normal do cérebro para criar essas ilusões. Não de propósito, né? Mas tanto drogas, algumas religiões usam drogas explicitamente, mas outras religiões também usam jejum, usam punição de ficar de noite sem tal coisa, ficar sem beber água, ou então sem comida, ou então sem sexo. Isso tudo distorce nosso funcionamento normal do cérebro. E isso acaba como você falou, retroalimentando, né? Acaba sendo um ciclo, que aí a pessoa passa por essa punição ou por esse estado espiritual, né, de ficar em jejum. Aí porque tá de jejum o cérebro prega peças, e porque prega peças a pessoa, nossa, porque eu fiquei de jejum eu vi Jesus. Mas claro que você viu Jesus, você tava de jejum, você não viu Jesus porque ele tava te recompensando porque você ficou de jejum. Você viu Jesus porque você ficou de jejum. Porque você ficou loucão. Porque você ficou loucão. Isso aí, velho. Não, tem umas desordens muito loucas no cérebro. Essa é uma delas. O que eu acho bacana Lembra que a gente estava discutindo no outro podcast a respeito da nossa busca pelos olhos? Então, cara, como isso é específico porque o cara viu diferente só o rosto. Então, realmente, essa busca, quando a gente busca pelos olhos, é um negócio mais
refinado no nosso cérebro, né? Que a gente não, é procura. muito importante. tá É bem- muito importante mesmo. Tá bem localizado no cérebro. Tá né? bem, A tá bem esquecimento localizado. facial. No... Como a linguagem, né, também. No nosso cérebro ela tá bem localizada. Que É o muito Brock e legal. o Wernicke são não só lá, mas ali são regiões muito importantes para a linguagem. Que você zoa ali, você tem desordens muito engraçadas, entre aspas, com pessoas em relação à linguagem. Pessoas, a gente tira sarro de aquelas piadinhas de mamãe, eu aprendi a escrever. Ai, que bom, filho, o que você escreveu? Não sei ainda, não aprendi a ler. Que é uma piada, mas isso acontece de verdade se você zoa as regiões certas do cérebro nessas regiões de Broca e de Wernicke. A pessoa realmente, e tem vários casos reportados já disso cientificamente, que a pessoa sabe escrever, mas não sabe ler mais. Ou então que sabe falar, mas não entende nada do que ela fala. Ela fala perfeitamente as coisas, mas nada faz sentido no que ela fala. E também o contrário, a pessoa que faz muito sentido pra ela, mas ela não consegue colocar gramaticalmente a frase. Não, a minha avó, ela sofreu um AVC, né? Teve um derrame e afetou. Agora ela tá melhor, mas afetou a parte da comunicação dela na hora que ela ia falar. Então, ela queria falar caneca, ela falava tipo sofá. E pra ela saía normal, né? Exato, não, tipo, ela sabe que é caneca, ela sabe o que ela quer, ela sabe que é aquilo que ela precisa, e na hora de verbalizar o negócio saía uma palavra random. Velho, a gente faz isso sem querer quantas vezes, a gente não tá distraído, fala um negócio totalmente diferente, assim, ó, quem tá ouvindo olha e fala, quê? O que você falou? A gente faz isso, cara. A gente faz, e assim, não é de pronunciar errado a palavra, não, é trocar totalmente a palavra por outra, quantas vezes. Não é. Não, tem esse caso de falar e não entender e não fazer sentido é muito triste até. Porque a pessoa não tem ideia, ela não percebe que ela não tá fazendo sentido. E ela não entende o que as outras pessoas estão falando também. Mas ela acha que tá e começa a falar. Então, geralmente essas pessoas que sofrem essas desordens, elas falam muito também. Elas acabam querendo se expressar muito. Mas ninguém entende nada e ela também não entende que ninguém tá entendendo. Então elas vivem no mundo delas, sabe? Tem que achar um porto seguro, né? Escrita, alguma coisa de algum outro tipo de comunicação, assim, pra setar. Então, é que é legal também, porque dependendo da área que afeta, da ligação que afeta, se afeta só a ligação dessa região de Wernicke com a região auditiva, ela não entende, fala, mas se passar escrito para ela entende. Se zoar a parte do Wernicke em si, ela não entende independentemente da fonte que vier. Se vier pela visão, pela audição. E se vier só pela visão, por exemplo, ela não entende o que ela lê, que é aquela piada. Mas ela entende quando escuta. E contato, rola isso? Ou rola, tipo, da pessoa só sobrar braille, por exemplo? Ou tem caso da pessoa se isolar por completo e não conseguir se comunicar nunca mais, velho? Porque aí é zoado, hein? Eu não sei porque, acho que eu não conheço nenhum caso, porque para funcionar esse do braille, a pessoa teria que aprender, ou teria que saber braille antes, ou teria que aprender braille, mas para aprender braille, ela teria que escutar alguém ensinando ela, mas ela não consegue escutar, né? E nem ler. Para aprender. Como é que ela aprendeu uma coisa, ela não consegue nem ler e nem escutar para aprender. Então teria que ser alguém que já sabe. Dá choque nela. Dá choque. Faz reforço positivo, cara. Funciona, velho. Isso. Ensina uma linguagem inteira só no... A gente sempre falou, velho, o que resolve no fim das contas? O que resolve é força, meu amigo. Puta. Porque técnica sem força não é nada. A minha citação de hoje vai quebrar tanto isso. Velho, a força resolve, mano. Então sua citação não é baseada em fatos. É simples assim. Quem que sugere? Sou eu que sugiro. Né? É o Bruno que sugere. É o Bruno que sugere. Por favor. Eu vou sugerir um livro que eu terminei de ler semana passada. Porque eu citei algumas semanas atrás. A última vez que eu sugeri alguma coisa, eu sugeri o livro do Ender's Game. Luta. Do jogo do... Eu não sei como é em português, mas do Exterminador. O Exterminador. Isso. E Minha agora luta, eu terminei
a segunda edição, que é bem diferente, são livros totalmente diferentes. Em português, o livro de hoje da sugestão chama Orador dos Mortos. Já é o título ruim, né? Em inglês é Speaker for the Dead. É uma história bem diferente de Ender's Game em vários aspectos, mas as duas são muito boas. Esse é muito melhor até que o Ender's Game. Incrivelmente, porque o Ender's Game é ótimo, é excelente. Tá no top 5 de quase todas as listas de ficção científica que você encontra. Mas o Orador dos Mortos, eu achei ainda melhor. Ele é bem... é uma continuação indireta do Ender's Game, não precisa ler o Ender's Game, o Exterminador, para entender o Orador dos Mortos. Mas ela tem... o personagem é o mesmo ainda. Vários personagens são os mesmos ainda. E... deixa eu tentar evitar spoilers. Spoiler a gente já sabe, velho. O cara não morre, né? Se é o mesmo personagem. Não, então. Então. Já vou ler sussa. Isso aqui não vai morrer, não, velho. Tá fácil demais a vida aí pra ele. Não dá mais pra falar nada, porque senão vai ser muito mais spoiler. Então, mas enfim, não dá pra explicar o que é o Orador dos Mortos. O Orador dos Mortos é uma profissão secular que acaba originando com a galera, né, na ficção, que é tipo sacerdotes, que são esses os oradores dos mortos, que vão em lugares quando alguém morreu, e aí eles fazem um trabalho de detetive para saber a história real do cara, e aí eles falam tudo do cara, assim, todas as verdades da vida da pessoa, e colocam tudo claro de uma forma bem bonita, sabe? De uma forma bem sensível. É muito mal. Eu nunca tinha visto esse conceito ou coisas parecidas em ficção. Um conceito de uma coisa bem secular, ao mesmo tempo bem sensível, passando, né, não só confortando a família, porque isso religiões fazem muito bem, de confortar os mortos, mas deixando claro a verdade sobre os mortos, né? Falando que é uma coisa que hoje a gente chama de historiadores, né? Quem faz isso na nossa sociedade hoje são historiadores, mas eles só fazem isso para pessoas importantes. E esses Nossa, oradores, eu vi um filme com exatamente esse conceito, cara. É mesmo? Qual? Provavelmente é um filme baseado levemente nessa história. É um filme com o Robin Williams, cara. Eu vou procurar o nome do filme depois e te falo. O Robin Williams, o personagem dele, faz exatamente isso. O trampo dele é fazer esse serviço de investigar toda a vida da pessoa e mascarar várias coisas podres da pessoa e, tipo, não mentir, né, mas não evidenciar elas e contar a história da vida da pessoa, assim, tudo que aconteceu com a pessoa de forma bonita. Dá uma procurada, cara, é bem legal esse filme. Mas a sugestão não é minha, a sugestão é sua, então eu vou sugerir de novo isso no futuro, porque eu tenho preguiça. Quando você souber o nome do filme. Quando você souber o nome, você já... Mas enfim, eu super recomendo esse livro. Foi uma das melhores ficções que eu já li. De longe, assim. Tá anotado já. Não ganha da Fundação. Quer dizer, algum dos livros da Fundação. Nem todos são épicos. Todos são ótimos, mas nem todos são épicos. Mas mesmo assim, não ganha dos épicos da Fundação. E não ganha de Duna. Eu não li, mas eu sei que não ganha. Você pode ficar quieto. Você mantém a sua opinião pra você mesmo, senão eu achei... expulso. Não sei, eles são diferentes. Ficou com medo de ser expulso. Pode ficar quietinho. Eles são diferentes. Não é que eu amo um filho mais do que o outro. Eu gostei mais do Speaker for the Dead do que do Duna. Mas é que o Speaker for the Dead ele é muito mais social e emotivo, e o Duna é muito mais ecológico e político. Eu gosto de Akira, que é ruim. Que é muito mais ruim. Ó, a minha citação hoje, ela vai contra tudo o que foi estipulado como bacana hoje. Provavelmente eu vou ser expurgado aqui por causa disso, mas vamos lá. Telinha preta pro Foz aqui já. É uma citação. Não, o cara que você vai citar, ele pode falar o que ele quiser, que eu vou bater palma, não importa.
É o Isaac Asimov. Se quiser bater palma já, pode bater, velho. Não, então, esse cara. Contra os Ele fatos, disse- ele disse. Violência é o último refúgio do incompetente. Adoro esse personagem. O que fala essa frase? Você tá É lendo da Fundação, né? Ainda não. Ah, bom, Chego lá. não falarei Chego lá. mais nada, então, pra não dar spoiler. Gente, muito obrigado pela paciência aí. A gente tá gravando num dia bem no final da semana, porque a semana tá zoada mesmo, então agradeço. Agradecemos a todos. Violência é o primeiro refúgio do competente. Do bárbaro. Bárbaro é adjetivo. Não Do substantivo. bárbaro adjetivo, é isso que eu ia falar. Da pessoa do- bárbara. Do elogio Excelente, bárbaro. Da Boa noite aí, excelência. velhos.